né, nós vamos a um assunto de revisão sobre legislação de trânsito, e nós vamos começar com o Sistema Nacional de Trânsito. E eu queria que vocês entendessem um pouco da evolução, né, da história da lei de trânsito. O primeiro código, né, ele foi intitulado como Código Nacional de Trânsito, e ele é de 41. Na época, Getúlio Vargas era o presidente, e ele que deu, né, o início das indústrias de base, e também marca dele um pouco da história dos veículos, da indústria automobilística. O Brasil rotula muito que foi Juscelino Kubitschek, na década de 50, mas a gênese na história remonta para Getúlio Vargas, quando governou de 30 até 1945. É interessante a história de Getúlio Vargas. Com um golpe, depois uma Constituição, e em 37, um novo golpe, com uma Constituição outorgada, né, não foi promulgada. Ele impôs aquilo para a gente, aliás, né, para quem vivia naquela época. E a história do Código está aí, 1941. Já com o regime militar, né, em 1966, o regime começou em 64, com Castelo Branco, e aí veio Eurico, se eu não me engano, Dutra, né, que é o presidente que chamam de época do chumbo, linha dura mesmo. Então, ele revogou o Código de 41 e implantou o novo Código Nacional de Trânsito. E aí, em 97, nós temos a mudança para o Código de Trânsito Brasileiro. Então, eu quero muito que vocês entendam que o que eu vou discutir é o que está previsto na Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Então, esqueçam um pouco do que existe de informação por parte das pessoas. Tem muita gente, às vezes, que pontua algo que não é o que está previsto no Código. É muito ideia dele. E nós queremos avançar aqui para já trazer para vocês que o Código, ou qualquer das leis, ou as pessoas que gerem a administração pública, seguem os seus 5 princípios, né, que estão previstos lá na nossa Constituição. Então, o agente de trânsito, ele atua pela legalidade, que é o que está previsto na lei, de forma impessoal, então o que é para um é para todos, utiliza dos princípios morais nas ações dele, todos os seus atos são públicos e ele precisa atingir eficiência, que é justamente o papel de fiscalizador, de educador, né, onde você faz parte desse trânsito. Já o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos, né, e entidades, claro, que da União, dos estados, municípios, Distrito Federal, que tem por finalidade realizar tudo o que existe hoje no trânsito, desde o planejamento até a parte de execução, que aí passa por formação, licenciamento, habilitação, reciclagem, educação, engenharia, tudo. Quando a gente fala em Sistema Nacional de Trânsito, é justamente um conjunto de órgãos que tem essas funções previstas na Lei 9.503. Seus objetivos, diretrizes, né, estabelece diretrizes para a Política Nacional de Trânsito, buscando sempre segurança, fluidez, conforto. São objetivos, eu diria que generalizados, nada de individualizado. Eles fixam, mediante normas e procedimento, a padronização. Então, o que acontece na nossa cidade, Riachão do Jacuípe, vai acontecer lá em Curitiba, lá no Rio Grande do Sul. E esse sistema também cria uma sistemática de fluxo permanente. Então, por exemplo, quando você é autuado em Brasília e volta para a cidade de Riachão, volta para a sua cidade de origem, essa autuação vai chegar. E eu não preciso ir, por exemplo, em Brasília para, né, fazer uso do contraditório, dos procedimentos de recorrer daquela autuação se ela não for
plausível, se ela não tiver fundamentação legal. E esse Sistema Nacional de Trânsito, ele tem uma estrutura, ele tem uma composição bem interessante. Eu já quero deixar todos eles aqui, todos os órgãos, para que vocês acompanhem, né, a explicação direta do papel de cada desses órgãos. Então, vamos lá. Eu tenho como órgão, que é considerado o órgão máximo do sistema, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, é o CONTRAN que diz, né, como será formado vocês, futuros condutores no Brasil. O CONTRAN tem sede em Brasília, e aí, o que é que se verifica? O Sistema Nacional de Trânsito é na União, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Então, o Estado faz o link, né, faz o papel do CONTRAN dentro da sua área de atuação. E aí existe o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN. E no Distrito Federal, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, a gente tem, né, o Distrito Federal de uma forma um pouco diferente dos estados, mas ele possui o seu órgão normativo de trânsito, que é o CONTRANDIF. Aí o que é que a gente observa aí? Ó? Se o DETRAN cobrar de vocês quais órgãos são considerados normativos, só existem esses três: CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF. O município tem papel de normatizar o trânsito? Não, ele apenas executa. Então, já começam a surgir, né, perguntas em cima desse assunto. Mas se a pergunta vier, qual é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? Aí eu já sei que é o órgão federal, CONTRAN. Ok? Aí nós começamos a verificar os demais órgãos que formam o sistema, e aí vem os executivos, que, como o nome diz, executam tudo que está previsto na legislação, né? E também por orientação do CONTRAN. A nível nacional, nós temos o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, Brasília. É ele quem é o órgão executivo máximo do sistema. É ele que, por exemplo, organiza e mantém o Registro Nacional de Carteira de Habilitação, de veículos. O DETRAN faz isso. Mas eu não tenho que ir a Brasília para resolver algo nas questões executivas. Eu faço isso dentro do Estado. E aí o DENATRAN, né, tem na linha de ação aos estados os departamentos estaduais de trânsito, chamados de DETRAN. Os DETRANs, né, por sua vez, como por exemplo a Bahia, nosso estado, ele é estado muito maior do que países da Europa. Então, a área de atuação do DETRAN, que tem sede em Salvador, na capital da Bahia, ele precisa criar circunscrições regionais de trânsito para fazer o papel que ele faz em Salvador. Então, nós temos as CIRETRANs, né? São muitas no estado da Bahia. Feira de Santana possui a terceira CIRETRAN, né? Coité tem a sua, e aí vai, são exemplos. E como órgão executivo municipal, a prefeitura, ele cria o seu órgão. Quando ele não cria, o prefeito é a autoridade máxima em trânsito. Então, enquanto ele não criar o órgão atribuindo a sua responsabilidade para aquele secretário, ele é a autoridade máxima. A partir do momento que ele municipaliza o trânsito, quem faz isso é aquele diretor. A nível de execução no cunho rodoviário, aí nós temos no Brasil o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DINIT. Esse DINIT, ele substituiu o antigo DNR, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. É o DINIT que executa, né, que fiscaliza as rodovias federais, em parceria, claro, com a Polícia Rodoviária Federal, desde que não haja conflito de competência. Agora,
Na mesma linha de ação, o Estado tem o seu Departamento de Estradas e Rodagens. Aqui na Bahia, nós chamamos muito de DERBA, por causa da sigla do Estado, né, que é o BA. Mas todo o Estado tem o seu Departamento de Estradas e Rodagens. É eles quem implanta, modifica, sinaliza, fiscaliza as rodovias e estradas estaduais. Porque quando se fala em município, nós temos a própria prefeitura. Ok? Agora, como órgão fiscalizador, como aqueles órgãos fiscalizadores do sistema, a nível de Brasil, nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Então, a Polícia Rodoviária Federal é quem realiza o patrulhamento ostensivo das rodovias e estradas federais. Ela tem competências que vai muito além do que a Polícia Federal, mas o principal objetivo dela é o trânsito. Já no Estado, né, a Polícia Militar é quem tem a competência de fiscalização direta pelo Sistema Nacional de Trânsito. E a PM cria, por exemplo, na Bahia, a Polícia Rodoviária Estadual. Já o Estado vão ter lá os seus agentes de trânsito, que são vinculados ao órgão, né, que foi criado por lei, fazendo o papel de agente na área educativa e de fiscalização. Agora, fechando o Sistema Nacional de Trânsito, vocês vão encontrar perguntas nesse nível assim: qual órgão que tem competência para julgar recursos quando são interpostos, né, por condutores? O processo administrativo de uma infração começa com o próprio diretor, a própria autoridade julgando aquele direito que o condutor tem quando ele sabe que, por acaso, ele não cometeu a infração, ou quando ele acha que não cometeu. É o direito do contraditório. Então, a defesa prévia, quem julga é a autoridade que autuou. No caso da prefeitura, será o diretor do órgão. No caso do Estado, né, será o órgão direto lá do trânsito do Estado. Na PRF será o diretor ali daquele departamento da Polícia Rodoviária Federal. Agora, quando a pergunta é qual órgão julga recursos interpostos, ele já está falando de uma segunda instância. E aí todo órgão executivo possui o que é conhecido como juntas administrativas de recursos de infrações. Eles têm uma composição, por exemplo, no município geralmente são 3 especialistas, um ligado à prefeitura, um ligado ao trânsito e um ligado à representação dos condutores. Por que em número de 3? Para que nunca haja empate no julgamento. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu só pago uma autuação, uma multa, sem antes recorrer, se eu já tiver plena consciência de que eu realmente cometi a infração. Porque, senão, eu tenho a primeira instância, que é a defesa prévia, depois a JARE, e depois eu ainda tenho o CETRAN, no Estado, e o CONTRAN, a nível nacional. São 3 esferas do processo administrativo de uma infração. Então, gente, esse é o resumo que eu precisava fazer sobre o Sistema Nacional de Trânsito para os nossos futuros condutores. Com perguntas: qual é o órgão máximo normativo? CONTRAN. Qual é o órgão máximo executivo? DENATRAN. Qual órgão julgam recursos interpostos pelos condutores? JARE. Essas 3 perguntas geralmente aparecem nas avaliações de vocês. Se não as 3, quando nada uma delas. Tranquilos? É o resumo que eu tinha que fazer sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos lá. Evoluindo, mudando de assunto, nós vamos agora para o processo de habilitação. Se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e a gente discute.
Lembrando que nós estamos gravando a aula para fins de utilização a posterior, ok? Aqueles que não quiserem aparecer na aula, deixem suas câmeras desligadas. Senhores, então olha só, agora já um outro assunto que é carro-chefe por parte do DETRAN, que é o nosso processo de habilitação. Eu começo dizendo que vocês tinham a oportunidade, as opções de se tornar condutores habilitados na condição de autorização de circulação de ciclomotor. Então, vocês poderiam iniciar o processo na ACC, como também junto com aquela categoria para veículo de 4 rodas, que seria a B. Lembrem que a ACC é o tipo de categoria de habilitação que te permite conduzir apenas veículos que não excedem 50 centímetros cúbicos de cilindradas. Na prática, é como se não passasse de 50 km por hora. Mas todo o procedimento que você faria para tirar a ACC é o mesmo para que você se torne habilitado na categoria A, que aí te permite conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral acoplado, que são as motocicletas, motonetas, independente de cilindradas. Com o novo código, não há mais aquela divisão antiga que existia de A1, A2, em cima de cilindradas. Hoje, não. Quando você se torna habilitado na categoria A, você estará apto a conduzir qualquer tipo de motocicleta. 1.100 cilindradas, 1.750, o que seja. Então, eu poderia ter essas opções de ACC, ACC-B, ou A, ou B, ou juntas, AB. E aí, para isso, né, nós tínhamos que apresentar requisitos. Então, vocês só iniciam o processo, ou iniciaram o processo, desde que em condições plenas de ser considerado culpado por algo que você cometa na direção de um veículo. Então, a lei diz que você tem que ser penalmente imputável. A questão da imputabilidade é responder pelos atos. Nem sempre se fala na idade, mas o mínimo para isso são 18 anos, ok? Vocês precisam saber ler e escrever, é regra, porque tem que interpretar texto, né? Serão submetidos às avaliações teóricas, então o requisito de leitura é fundamental. E possuir documentos que o identifiquem, ok? E que sejam atualizados. Além de condições físicas, mentais. Então, os requisitos estão aí, para que pudesse iniciar o processo de habilitação. Aí, na prática, vocês apresentam esses requisitos, se dirige até, aí começa, RETRAN, que é a repartição de trânsito em municípios menores, CIRETRANS, que são as circunscrições regionais de trânsito, naqueles municípios um pouco maiores, ou o próprio DETRAN, que tem sede em Salvador. Então, vocês chegam lá, apresentando os requisitos, e compram o que é conhecido como laudo. Esse laudo, né, vai te encaminhar, vai te permitir se submeter aos exames físico e mental. Então, vocês vão para aquelas avaliações médicas e psicológicas. Aptos no exame, aí vocês, né, iniciam a formação teórica. Hoje no Brasil, 45 horas aulas, né? Lembrando que terão que ter disciplinas de legislação, direção, primeiros socorros, meio ambiente, convívio social e noções básicas de mecânica. Então, passariam pela formação teórica. Quando concluído o teórico, aí vão ser submetidos a avaliações, onde nós temos que ter um rendimento mínimo de 70%. Na Bahia, 40 questões, vocês têm que acertar 28. E aí, diante dessa aprovação, existe a emissão do documento que te autoriza a ir para as aulas práticas. É a licença de aprendizagem de direção veicular. Então, você só pode estar em via pública tomando aula prática com esse documento. Diante dele, aulas, né, no veículo de 4 rodas, para quem está tirando categoria B,
e no veículo de 2 rodas para quem está tirando a categoria A ou ACC. Então, senhores, rapidamente eu posso me habilitar na categoria A, que o conceito é bem claro. O entendimento fica direto aí, ó. Veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral acoplado. Não pode se aplicar essa teoria para o quadriciclo, porque ele é um veículo de 4 rodas, e aí você obrigatoriamente teria que estar habilitado na B. Então, a categoria A, de forma resumida, são as motocicletas, motonetas, ciclomotores, ok? Já a categoria B me autoriza a conduzir veículos automotores e elétricos, ok? De 4 rodas, cujo peso bruto total não excede 3.500 kg. E a lotação desse veículo também não pode ser superior a 8 lugares, excluindo você, motorista. E ela contempla ainda a combinação de unidades que podem ser acopladas, reboque, semi-reboque, né, que atenda a essa lotação até o limite de quanto? De 3.500 kg. Então, eu posso ter meu veículo tracionando um semi-reboque ou um pequeno reboque, desde que o conjunto dos dois não ultrapasse o que a categoria B me permite, que são 3.500 kg de peso bruto total. Peso bruto total é toda a estrutura do veículo com que ele pode levar, ok? Então, a gente fica claro aí que eu não posso, com a categoria B, conduzir o que é chamado de caminhão, porque ultrapassa 3.500 kg. Aí já seria a categoria C, que é justamente o que nós vamos falar logo após. E entra os quadriciclos, né? Mas, professor, ele tem estrutura de moto. Não interessa, para a lei, vale a condição das 4 rodas. Para que você esteja em via pública com o quadriciclo, sua categoria tem que ser B. Já a categoria C me autoriza a estar em via pública, né, com veículos automotores e elétricos, né, utilizados na condição de carga, cujo PBT, peso bruto total, aí, ó, seja superior a 3.500 kg, porque até 3.500 kg é a categoria B. Acima de 3.500 kg, aí sim entra a categoria C, desde que ele não seja um veículo articulado como uma carreta, porque aí já seria a categoria E. Então, vamos lá. E também, todas as maquinarias agrícolas e de movimentação, né, como empilhadeira, motor-casa, combinação de veículos, tem que ser a categoria C. E essa combinação aí, ó, em que a unidade acoplada, que pode ser um reboque ou semi, não excede 6.000, ok? Então, assim, é diferente da categoria B. A categoria B é o conjunto dos dois. A categoria C, o meu veículo que está sendo tracionado, né, não pode exceder 6.000 quilos de peso bruto total, porque a partir do momento que excede, aí eu já tenho que ser habilitado na categoria E. Tranquilos? Então, tem as figuras aí, né, dos veículos de carga, que é o caminhão, as máquinas e de movimentação, como a caçamba. Já a nossa categoria D, senhores, é a categoria também para veículos automotores e elétricos que sejam utilizados no transporte de passageiros e que a lotação excede os 8 lugares, claro que excluindo o condutor, né? Fica meio... esse artigo da lei ele foi um pouco mal redigido, conflita isso, mas a gente sabe que o veículo que excede 8 lugares, excluindo o condutor, categoria D. E essa categoria D, claro, que entra uma hierarquia de habilitações. Quem possui a D estará apto a conduzir os veículos da C e os veículos da B, porque é uma categoria superior. Aí entra também, a gente vai falar mais à frente rápido, quem vai fazer o transporte de escolares. Tem que ser habilitado na categoria D, independente do veículo. Já a minha categoria E, ela vai me permitir conduzir veículos que sejam combinados. Então, já começa dizendo que é uma combinação de veículos automotores e elétricos
em que a unidade tratora, o que é a unidade tratora, professor? É aquela que é usada para tracionar. Então, elas podem ser enquadradas em qualquer das categorias B, C ou B. Agora, o que eu estou tracionando, que é a unidade acoplada, que pode ser um reboque ou um semi-reboque, né, articulada, ou que possua mais de uma unidade tracionada. Então, qualquer veículo que tenha duas unidades sendo tracionada, aí independe de peso, já é a categoria E de forma direta. E aquela que é apenas uma que está sendo tracionada, se tiver 6.000 ou mais de peso bruto total, obrigatoriamente vai ser exigido a categoria E. Essa questão do trailer, houve uma mudança, né? E aí entra a questão do peso bruto total deles, ok? Para ser exigido a categoria, né, que você é habilitado ali. Então, senhores, por exemplo, o ônibus aí, ó, que é um ônibus articulado, tem duas articulações ali, naturalmente né? A carreta, né? Eu tenho aqui, ó, o veículo que é o que traciona, e eu tenho o semi ou o reboque. E essa estrutura que está sendo tracionada, ela supera 6 toneladas, 6.000 quilos de peso bruto total. Então, o famoso cavalo mecânico, né, acoplado a esse veículo articulado, tem que ser E. Se fosse apenas o cavalo, né, que traciona, aí seria a categoria C. Mas como ele está articulado, vai ser exigido a categoria E. Então, senhores, essa é a condição de revisão para o assunto categorias de habilitação. Eu quero só incluir aqui rapidamente os cursos que são considerados especializados. Professor, quais são os cursos? Caiu para vocês? Para mim caiu. Caiu. Obrigada. Ok, eu vou retornar aqui, certo? Todos me ouvem? Sim. Ok. Eu vou ter que passar aqui os slides para chegarmos onde nós estávamos. Então, de forma rápida agora, nós já passamos por todas essas explicações. Eu quero só revisar lá o que é exigido para quem vai conduzir veículos especializados, que é esses aqui, ó. Curso vai ser exigido cursos especializados. E aí, senhores, ninguém trabalhará nas atividades especializadas com menos de 21 anos de idade. Você será exigido estar habilitado na categoria que a atividade exige e não pode ter cometido infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses. E nem estar respondendo por suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH, além de crimes de trânsito. Nem está impedido judicialmente, ok? E aí os cursos especializados, tem outros, mas os principais estão aqui, transporte de produtos perigosos, né? E aí, olha só, além dos 21 anos, eu posso trabalhar com produtos perigosos na categoria B, C, D ou E. Professor, na B, claro que pode. Você pode entregar gás liquefeito de petróleo naquele veículo conhecido como Pampa, né? Aqueles veículos pequenos ali que não excede 3.500 kg de peso bruto total. A S10, por exemplo. Então, você tem que ser especializado, você tem que ter o curso
na área de produtos perigosos. Agora, a sua habilitação será exigida para o veículo que você irá trabalhar. Essa é a condição dos produtos perigosos. Já diferente do transporte coletivo de passageiros. Independente da capacidade que você tenha para transportar escolares, você só faz isso com a categoria D. Independente do veículo que você vai conduzir, você tem que ser habilitado na D ou na E, além de ter 21 anos de idade e realizar o curso no transporte de passageiros. O transporte escolar, eu já até inseri aí na explicação, e veículos de emergência, você pode trabalhar nessa atividade desde a habilitação A. Como assim, professor? Moto, motocicleta fazendo transporte, fazendo atividade de emergência? Existem as chamadas motolâncias. Salvador possui o Corpo de Bombeiros, o SAMU. Para quê? Para que haja uma mobilidade, né, desses socorristas chegarem ao local do trauma, dar o suporte básico e aí aguardar a chegada, por exemplo, da ambulância. E aí, basta ter habilitação A para trabalhar na atividade de emergência. Agora tem que ter o curso e o requisito mínimo de 21 anos e aquilo que nós já falamos anteriormente. Então, senhores, é só um resumo para que vocês possam dar uma olhada no material de vocês. Então, produtos perigosos, não se trabalha com produtos perigosos apenas nos veículos de grande porte. Eu posso transportar produtos perigosos nos menores. Por isso que você pode realizar a atividade com a categoria B. Agora precisa ter o curso. Já o de transporte de passageiros, obrigatoriamente é a categoria D, como também o escolar. Além dos requisitos técnicos para o veículo, né, que é a sinalização, né, os equipamentos obrigatórios, devido às crianças que estão ali, você só realiza essa atividade com a categoria D, em 21 anos, para fazer o curso. E a questão das atividades de emergência, nós já falamos que a categoria A realiza, na motolância, mas você tem que também ser formado como condutor de emergência. Tranquilo, senhores? Essa é a revisão que nós tínhamos que fazer sobre o processo de habilitação e suas referidas categorias e cursos especializados. Saindo da revisão de habilitação, vamos para a revisão sobre sinalização de trânsito. Se houver alguma dúvida de vocês, abre o microfone e nos reporta, ok? Vamos lá. Senhores, sinalização de trânsito. O conceito é o conjunto de sinais, dispositivos, né, que são colocados em via pública, com objetivos de garantir a utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança, né, do que forma o trânsito, veículos, pedestres e outros aí. Esse é o conceito sobre a estrutura da sinalização. O Detran cobra qual é a classificação da sinalização de trânsito no Brasil. Existe a vertical, né, a horizontal, os dispositivos auxiliares, a sinalização semafórica, de obras, gestual e sonora. A vertical, senhores, é toda aquela sinalização que são colocadas nas laterais das vias como suspensas. Então, são as placas de regulamentação, advertência, indicativas. Já a sinalização horizontal são os meios, né, utilizados de pinturas no próprio pavimento da rodovia. E aí nós teremos linhas longitudinais, marcadores de alinhamento, de perigo, são vários
os tipos de sinalização, meios que se faz na sinalização horizontal. Os dispositivos auxiliares são aqueles que complementam os demais meios de sinalização. Então, eu teria ali, por exemplo, as taxas, os taxões, né? Eu tenho marcadores de alinhamento, eu tenho os cones, eu tenho os redutores de velocidade, chamados saliências ou lombadas. Tudo isso é dispositivo auxiliar. As defensas. E a sinalização semafórica é aquela utilizada tanto para os veículos como também para os pedestres. Ok? São imperativos. E a de obra é aquela sinalização que tem um cunho de identificar, né, as atividades de manutenção das rodovias. Ela tem o formato da sinalização, por exemplo, de advertência, mas o que difere é a cor laranja, que é a cor mundial de segurança. A sinalização gestual, ela pode ser feita tanto pelo agente de trânsito como pelo condutor. E a sonora é exclusiva da fiscalização dos agentes de trânsito, ok? Existe uma ordem de prevalência que é muito cobrado na prova. Quem você deve respeitar quando se, né, oferece meios de sinalização naquele local? Então, por exemplo, eu tenho um cruzamento. E naquele cruzamento eu tenho a figura do agente de trânsito, eu tenho o semáforo, eu tenho as placas. Na ordem de prevalência, aquelas ordens do agente de trânsito, a gente vai prevalecer sobre qualquer outro meio de sinalização. Então, se ele chamou a responsabilidade para ele, esqueça o semáforo, você passa a respeitar as ordens emanadas pelo agente. Quando não há o agente, aí nós vamos ter o semáforo prevalecendo sobre os sinais. Então, nós temos lá um semáforo, né, com a ordem imperativa de parada, com a luz vermelha, é ele que sobrepõe sobre a legenda do pare, ou qualquer outro sinal que existe naquela região ali. E em terceira ordem de prevalência, a indicação dos sinais prevalece sobre regras de circulação e conduta, sobre as normas de trânsito. Então, vamos lá, primeiro o policial, o agente de trânsito, depois o semáforo e depois os sinais sobre regras de circulação. Essa é a ordem de prevalência que a sinalização de trânsito no Brasil possui. A sinalização vertical, ela, né, é um subsistema da sinalização e o meio de comunicação está na posição realmente vertical, colocada ali através de placas ao lado da via ou suspensa. E os tipos são de regulamentação, né, o nome sugere, regulamenta o uso da via, de advertência e indicativas. A de regulamentação, ela tem ela possui essas características aqui, ó. Elas têm fundo branco, na sua grande maioria, com exceção apenas da placa de pare, de parada obrigatória. Então, o fundo é branco, a legenda é preta e orlas vermelhas. Algumas dessas placas de regulamentação trará uma tarja diagonal, dizendo para mim que passou a existir uma proibição, nesse caso aqui, de circulação de veículos automotores. Existe uma outra única placa que possui mais uma tarja diagonal, que é a que identifica ao condutor que o local é terminantemente proibido a parada e o estacionamento. Ok? Então, a regulamentação tem como finalidade informar aos usuários proibições, obrigações, restrições, e são imperativas. O desrespeito a essas placas de regulamentação resulta multa, infração, penalidade. Como eu disse, são circulares na grande maioria, com a exceção de parada obrigatória e a de dê a preferência, que são essas duas aí. Onde elas estão, por exemplo, o pare, a parada é obrigatória, não é reduzir, não vem carro, não, você é obrigado a parar. Já onde tem apenas a de dê a preferência, você reduz
para velocidade compatível, atento à circulação, e segue se não ouvir ninguém, se não vier ninguém. Se está vindo alguém, quem está vindo tem prioridade de passagem, onde essa placa de dê a preferência foi colocada. Então, aqui eu tenho alguns exemplos da sinalização vertical. Né? Regulamentação, que são as que estão aqui no meio, fundo branco, legendas pretas, orlas vermelhas. As de advertências, que são as que estão aqui embaixo, vamos falar delas rapidamente, e as placas indicativas de atrativos turísticos. Aí existe uma série de outros meios de placas que formam a sinalização vertical. A placa de advertência, senhores, ela tem como finalidade alertar os usuários da via para as condições de risco potencial que existe ali, indicando sua natureza. Ela não tem o caráter imperativo, né, como tem as de regulamentação, e sim de alertar o condutor dos riscos que ele pode estar encontrando em via pública. Na grande maioria são quadradas, devendo em uma das diagonais ficar na posição vertical, e aí são associadas as cores amarelas e preta. Então, o fundo é amarelo e suas legendas são pretas. Aí eu gostaria que vocês, futuros condutores, entendam que não tem como eu aqui trabalhar placa por placa nessa revisão e você achar que vai sair sabendo todas elas. Vocês têm que ter um cuidado de um estudo muito detalhado, minucioso, de cada placa aí. Por quê? Porque detalhes modificam a informação que ela traz. Por exemplo, essa daqui de cima, eu tenho curva acentuada à direita, mas eu terei curvas à direita, curva acentuada em S, né, à direita. Então, são várias placas que detalhes no símbolo modifica a interpretação. E é por isso que eu quero que vocês dediquem um pouco ao estudo das placas, porque isso são cobradas, elas são cobradas e muito no Detran. As placas indicativas, aí traz a finalidade de identificar as vias, locais, orienta a gente, né, os destinos que eu tenho, as distâncias para chegar em tais locais, os serviços auxiliares, podendo também ter a função educativa, que é essa placa branca com fundo branco e suas legendas pretas. Então, são vários os tipos que formam a sinalização vertical indicativa, ok? E aí eu gostaria também daquela revisão de todas elas. Saindo da sinalização vertical, começamos a horizontal, e aí lembre que também é um subsistema de toda a sinalização, que utiliza de linhas, marcações, símbolos, legendas, que são pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres e controlar e orientar deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou obstáculos. Complementa os sinais verticais de regulamentação, advertência e indicação. E, em alguns casos, eles também são imperativos, têm o poder de regulamentar. E aí, começam alguns exemplos, e eu quero já trazer que, quanto ao padrão de traçado, a minha sinalização horizontal, gente, ela pode ser contínua, e aí você já tem que lembrar que se as linhas são longitudinais contínuas, ela está me dizendo que há uma proibição de transposição. Se amarela, proibido ultrapassar. Se branca, proibido mudar de faixa. Mas elas podem ser tracejadas ou seccionadas, que aí permite essa mudança de faixa. Os símbolos vai identificar o que ali a autoridade de trânsito, né, está querendo melhorar a nível de visualização do condutor. E a legenda são palavras que são colocadas, né, como o pare antecedendo um cruzamento. Quanto às cores, isso é cobrado na prova, nós temos as 5.
A amarela, ela traz o significado de divisão de fluxos opostos. Então, todas as linhas longitudinais contínuas amarelas é proibição de ultrapassagem e aquela via tem o fluxo de mão dupla. Já a cor vermelha é utilizada pela engenharia de tráfego para sinalizar, por exemplo, o estacionamento de ambulâncias. Ok? A branca, aí são as linhas longitudinais, legendas, né? Que você informa que o sentido da via, por exemplo, quando são brancas, é sentido único. Você não vai ter veículo na contramão de direção. Já a azul, a cor azul é utilizada pela engenharia para sinalizar, por exemplo, o estacionamento de portadores de necessidades especiais, idosos. Aí utiliza-se das cores azul. E a cor preta, muitos brasileiros desconhecem que a engenharia também utiliza da cor preta. E o exemplo que eu dou para vocês é, eu tenho uma via que ela tinha sentido duplo de circulação. Aí, a linha longitudinal utilizada na via tinha cor amarela, para dizer que há fluxos opostos nessa via. O diretor do órgão, através de um estudo pela engenharia de tráfego, né, e o volume de veículos naquela via, transforma ela ou vai transformá-la em sentido único. O que é que tem que ser feito naquele momento? Utilizar a cor preta para pintar sobre o amarelo, para sobre o preto pintar agora de branco, transformando a via que tinha sentido duplo em via de sentido único. Então, a cor preta ela é utilizada para dar uma ênfase melhor na visibilidade ou quando se tem a necessidade de mudar padrões de circulação naquele ambiente. E aí nós temos vários exemplos da sinalização horizontal, né? Os símbolos, a legenda, as marcas transversais, como a faixa de pedestre, né? E a área de conflito. Esse amarelo quadriculado aí é muito utilizado nos ambientes de cruzamento para que o condutor saiba que naquele ambiente proibido parar, pior estacionar. Então, você não pode ter o veículo imobilizado sobre aquela área do cruzamento chamada de sinalização de conflito, né? Área de conflito. Você tem que prever a necessidade de parar antes ou depois. Então, não entre numa área dessa de cruzamento com a possibilidade do semáforo fechar e você ter que parar no meio do cruzamento. Você será autuado. Isso é infração de trânsito de forma imperativa. Até aqui, perguntas? Alguma dúvida por parte de vocês, senhores? Me ouvem? Sim. Sim, professor. Grato. Claudina, está tranquilo, professor. Eu estou sendo um pouco objetivo, porque nós estamos numa revisão final, né, de preparação para a prova de vocês. E aí eu estou tentando revisar todos os conteúdos, né, da disciplina legislação. E ainda estamos na sinalização de trânsito. Particularmente está de boa aí. Tranquilo, né? Tá, Então, olha só. A velocidade. Eu tenho os dispositivos auxiliares, que são os elementos aplicados lá no pavimento, junto a ela, ou obstáculos próximos, de forma a tornar melhor e mais eficiente a operação na via. Então, a função dos dispositivos é incrementar a percepção da sinalização, do alinhamento, é reduzir a velocidade, ok? Em alguns momentos, é oferecer proteção, como as defensas, e alertar condutores, né, quanto a situações de riscos potenciais que ele pode encontrar na via. Professor, me dá exemplo. Então, aqui, ó, nós temos vários exemplos de dispositivos auxiliares. Então, aqui, ó, dispositivo de sinalização de alerta, aqui na parte de cima, tem os cones de sinalização, os cilindros.
eu tenho aqui, ó, muita gente chama esse dispositivo de olho de gato. O nome correto, gente, do dispositivo é taxa. O que está inserido nele é o que a gente chama de catadióptrico. É um dispositivo retrorefletor. Quando o farol incide nessas taxas, você vai ter uma percepção melhor, né, do limite da via. Se todas as nossas rodovias fossem sinalizadas com as taxas ou taxões, muitos acidentes seriam, né, evitados. Aqui nós temos os blocos de obstrução, separadores de via, ok? E embaixo aqui também divisores fixos. Então, senhores, esses dispositivos auxiliares, que eu só coloquei alguns exemplos aqui, porque são muitos outros, tem as defensas, tem marcadores de alinhamento. Agora, eu quero chamar a atenção aqui, ó, por exemplo, dos cones, ou, né, das cores laranja e branco para preto e amarelo. Quando você encontrar dispositivos que estão sinalizados na cor laranja e branco, foram pintados na cor laranja e branco, saibam que esse dispositivo, ele é temporário. Hoje eu estou passando nessa rodovia e ele está alertando de riscos potenciais, mas eu posso estar voltando de viagem e ele não mais estará ali. Então, a cor laranja e branca sempre saiba que são dispositivos de uso temporário, porque os que serão fixos e eternos trarão a pintura preta e amarela. Ok? Isso é uma informação técnica que poucos instrutores passam para vocês. Então, sobre os dispositivos auxiliares, era o que eu precisava revisar com vocês. Fala, Claudina. Repetir aqui, né? Deixa eu voltar para a gente melhorar aqui a informação. Quando nós estivermos conduzindo nossos veículos ou nossas motocicletas em via pública e eu encontrar dispositivos auxiliares que são utilizados pela engenharia, pelo órgão de trânsito, e ele está sinalizando com a cor laranja e branco, esse dispositivo ele será temporário. Ele está hoje, mas amanhã pode ter sido removido. Então, fique atento a essa informação. Agora, se o dispositivo foi colocado e a cor que está sendo usado nele é o preto e amarelo, esse dispositivo, ele é de uso contínuo, ele não será removido daquele ambiente que você está passando. Então, eu vou passar hoje, vou voltar amanhã e ele vai estar ali o tempo todo. Então, a engenharia utiliza, né, do que o CONTRAN e o DENATRAN estabelecem nos meios de sinalizar as vias, e nesse caso, através dos dispositivos auxiliares que são temporários ou definitivos. A cor define isso. Então, não é correto os agentes de trânsito utilizar de cones amarelo e preto. Por quê? Porque cones são removíveis. Ele tem que utilizar o laranja e branco. Eu já encontrei muito isso em algumas cidades. E aí a gente entende logo que esse órgão de trânsito precisa reciclar os profissionais. Às vezes, compraram esse cone amarelo e preto numa licitação porque o preço era menor, mas comprou errado. Tinha que ser cones laranja e branco. Ok, Claudinho? Vamos lá. Sinalização semafórica também é um subsistema de todo o complexo de sinalização que o Brasil possui e que é composto de, né, indicações luminosas que são acionadas de forma alternativa ou intermitente através de sistemas eletrônicos.
função, controlar o deslocamento dos veículos. E eles se classificam como semafórica de regulamentação. Professor, o que seria o semáforo de regulamentação? É o semáforo muito utilizado para fins de deslocamento dos veículos. É aquele que possui a luz de vermelho, a luz vermelha, a amarela e a verde. Já a sinalização semafórica de advertência é aquele semáforo que vão possuir lâmpadas amarelas que funcionam de forma intermitente, geralmente identificando entrada e saída de veículos. É muito utilizada a sinalização semafórica de advertência. E aqui nós temos alguns exemplos, ok? Dos semáforos de regulamentação, que é o vermelho, o amarelo e o verde, e aí todos nós, né, já aprendemos que o verde é siga. Agora, esse siga, gente, é com bastante atenção, com cuidado, não é do jeito que eu venho, na velocidade que eu estou ali, passar por uma área de cruzamento. Você já sabe que o cruzamento é um ambiente muito perigoso. Já o amarelo é aquela informação, olha, atenção, você está prestes a parar. Então, quando eu visualizo a luz do semáforo de regulamentação amarela acender, eu tenho que avaliar a distância que eu estou, porque pode não haver tempo de passar por aquele cruzamento. Então, o amarelo não quer dizer, atenção, acelere para tentar passar. Atenção, você se prepare para parar. E a cor vermelha, a parada é obrigatória. Não tem como se discutir isso, ele é imperativo. E aqui embaixo nós temos as duas lâmpadas amarelas, que é o semáforo de advertência. E aí, gente, existem as cidades que a engenharia utiliza desse dispositivo, né, que é tipo um cronômetro, muito conhecido como minuteiro. Ele identifica o tempo que o semáforo está ali, né? Você só vai invadir esse semáforo se for muito desatento ou irresponsável. Porque o minuteiro está te dizendo o tempo que você tem, né, para parar ou passar. Então, você já vem avaliando a informação do tempo com bastante antecedência. Essas são as informações da sinalização semafórica. Já a sinalização de obras, como eu disse para vocês, é a sinalização que tem um cunho interessante, que é advertir os usuários de riscos ou de intervenções que estão sendo feitas pela engenharia, pelo órgão, né? A função, como característica, é a utilização de sinais e elementos na sinalização vertical e também de dispositivos de sinalização auxiliar. Qual é o padrão dela, da sinalização de obras? Né? É essa cor laranja com com sua legenda preta. Algumas delas ainda trazem uma informação complementar. Por exemplo, eu tenho essa placa dizendo para mim, olha, está sendo realizado obras e há um estreitamento de pista à esquerda. E a que distância começa esse estreitamento? A 100 metros. Então, existe o complemento da informação. Ela orienta os usuários dessas situações aí, de rotas alternativas, e elas também podem isolar áreas de trabalho, né, de forma a evitar situações ali de riscos. Já a sinalização, aqui são alguns exemplos, né, das placas de sinalização de obras. Podem vir com legendas, pode ser símbolos, trazendo distâncias. É bem interessante a sinalização de obras, para fim de segurança. A sinalização gestual, senhores, são gestos efetuados pelos agentes da autoridade de trânsito ou pelos condutores. As ordens emanadas pelos agentes, pelo amor de Deus, prevalecem sobre qualquer outro meio de sinalização. Nós já falamos disso. E aí, nós temos essas ordens aí, ó. Quando ele tem apenas um braço levantado para cima, é ordem de parada para todos os veículos e todos os sentidos. Quando ele abre os braços, então, quando ele abre os braços lá na área do cruzamento,
ele está ordenando a parada apenas para os veículos que irão passar por onde os braços estão estendidos. Os demais seguem. E quando ele utiliza apenas de um braço, ele está emitindo a ordem de parada para apenas esse sentido da via. Então, lembrem, se ele levanta o braço, a ordem é para todos os sentidos, diferente, né, da sinalização gestual, que seriam os braços ortogonalmente ali estendidos, ou apenas um desses braços. E para fins de condutores, o código é muito claro. Dirigir um veículo é estar com as duas mãos ao volante, exceto na mudança de marcha, no uso, né, de painel, ou se você vai sinalizar gestualmente. Então, eu só posso colocar meu braço para fora se a minha intenção é complementar a sinalização do meu veículo, ou se por acaso eu percebo que esse veículo teve uma pane nas luzes, né, que sinalizam as mudanças de direção. Então, um braço para fora estendido, eu estou informando a quem vem atrás do meu veículo que a minha intenção é virar à esquerda, convergir à esquerda. Um braço na diagonal, fazendo 90 graus, eu estou dizendo que a minha intenção é virar à direita. E se eu balanço o meu braço fora do veículo ali, eu estou dizendo que a minha intenção é reduzir velocidade. Então, senhores, saibam que só se coloca um braço para fora se a intenção for sinalizar. E existe, para finalizar, a sinalização sonora, que é exclusiva dos agentes de trânsito. São os silvos, né, de apito que são emitidos pelos agentes. Somente deve ser utilizado em conjunto com o gesto. Então, toda vez que o policial utilizar o sinal sonoro, ele vai usar a sinalização gestual. Antigamente eram 6 sinais sonoros, e aí verificou-se que praticamente um percentual muito grande dos motoristas desconheciam a sinalização sonora. O que é que se fez? O que é que o CONTRAN, através das câmaras temáticas, fez? Retirou 3, e aí ficaram só as principais. Então, toda vez que o policial emite um silvo breve, o atenção, siga. Aí, geralmente, ele sinaliza com a mão, mandando os veículos seguir. Quando ele emite 2 breves, a ordem é de parada. O que é que ele vai fazer? Levantar o braço também. Então, ele levanta o braço, ok? E emite os 2 breves. Ordem de parada, ou para quem vem no sentido dele, ou se for no cruzamento, para todos os sentidos. E quando o policial utiliza de um silvo longo, que é aquele... Aí você já sabe que a intenção do policial é fazer com que vocês diminuam a velocidade naquele ambiente que você trafega. Ele geralmente pode até balançar o braço, né? Aquele gesto que informa a ordem do silvo de redução de velocidade. Senhores, nós revisamos toda a sinalização e entendam que o Detran vai cobrar de vocês algumas perguntas sobre a sinalização no Brasil. Desde a vertical, que são as placas, as horizontais, que são os dispositivos pintados, né, nas cores amarela, branca, azul, vermelha e preta, passando pelos dispositivos auxiliares, né, indo para as obras, a sinalização de obras, como também a sinalização gestual e a sinalização sonora. Lembrando aquela ordem de prevalência que as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre qualquer outro meio de sinalização. Em segundo plano, o semáforo sobre os demais, e em terceira ordem de hierarquia, na terceira hierarquia, os sinais. Então, uma placa prevalece sobre uma regra de circulação.
Senhores, pergunta, dúvidas, naturalmente vai gerar perguntas. Não? Vamos lá, finalizando a minha revisão geral de tudo que nós precisávamos revisar hoje, nós vamos para medidas administrativas, penalidades. Dei uma estudada também na classificação dos veículos, ok? Então, vamos lá. Eu preciso deixar claro que a infração de trânsito é a inobservância, né, do desrespeito a qualquer dos preceitos que a Lei 9.503 impôs. Bem como os complementos, né? Existem hoje portarias, resoluções, decretos que complementam o Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando você desrespeita o que está legalmente estabelecido, você comete uma infração de trânsito. A autuação é aquele ato administrativo, né? É todo ato administrativo da autoridade, quando constata que você justamente infringiu as regras, devendo ser formalizado, claro, por meio do auto de infração. O agente de trânsito, quando presencia, ele não pode fazer isso escutando outro condutor, ele tem que estar no visual dele. Quando ele presencia o cometimento da infração, ele vai lavrar o auto de infração, aplicando, junto com a penalidade, as medidas administrativas, que são os complementos às ações deles, quando ele encontra vocês ou qualquer pessoa realizando atitudes equivocadas. O agente competente para lavrar um auto de infração, gente, pode ser qualquer servidor civil, estatutário, seletista ou policial militar, desde que sejam designados pela autoridade de trânsito que tem competência sobre a via. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai virar um agente de trânsito. Ele precisa ser designado. Geralmente, eles são concursados ou contratados. Em suas ações, como agente de trânsito, gente, eles vão priorizar a coibir a prática de infração. O objetivo principal é a educação no trânsito e não apenas a autuação. Agora, uma vez constatada a infração, ele não tem outro dever que não o de autuar, senão ele pratica o crime de desvio de finalidade. Para tanto, deve tratar as pessoas, claro, que com urbanidade, respeito, ok? Sem omitir o que a lei impõe para ele. Então, não existe agente de trânsito bonzinho, não existe agente de trânsito ruim, ele apenas cumpre o que está na lei. E a responsabilidade, senhores, né, pela infração, ela é do proprietário, do condutor, da empresa que embarca a mercadoria ou de quem transporta, ou existe a responsabilidade solidária. Pode ser aplicada infração para o proprietário e para o condutor, para a empresa que embarca a mercadoria ou para quem é o transportador. Por exemplo, quando desrespeita o limite de peso do veículo. O proprietário responde pela condição do veículo. O condutor responde pelo que pratica na direção do veículo. Esse é o basilar do que a lei traz. E é essa responsabilidade solidária, por exemplo, se eu pego o meu veículo e entrego a alguém não habilitado, eu respondo junto com aquele cidadão que não é habilitado. Então, a responsabilidade é solidária. Eu respondo por ter entregue, o condutor por ter, por exemplo, atropelado alguém. O ato do atropelo é de quem conduz. Agora, eu respondo de forma solidária por ter entregue o veículo a essa pessoa. As penalidades é uma punição administrativa, podendo ser penal, aplicada às pessoas que são usuários da via.
E quais são as penalidades? Vou colocar todas logo aqui, né? Advertência por escrito é a penalidade que são aplicadas aos condutores que cometem infrações leves ou médias e não são reincidentes nessas mesmas infrações nos últimos 12 meses. Então, é como se fosse dada uma segunda chance àquele condutor. A multa, ela traz uma classificação como gravíssima, grave, médias e leves, e junto a essa classificação tem a pontuação. Condutor que comete gravíssima, 7 pontos em seu prontuário, o que comete grave, 5 pontos, o que comete a infração média são 4 pontos, e a leve são 3 pontos, ok? A suspensão do direito de dirigir será aplicada ao condutor ou proprietário que, por exemplo, em 12 meses, atinge a 20 pontos. Hoje, houve uma mudança, né? O presidente Bolsonaro já alterou isso. E aí, nós vamos precisar dar uma revisada nessas questões, né? Porque, por exemplo, o taxista hoje não terá o direito suspenso apenas com 20 pontos. Ele vai chegar, se eu não me engano, 40 pontos. Mas a suspensão tem essas condições aí. Ou você terá o direito de dirigir suspenso se comete aquela infração prevista na lei que já tem como penalidade a suspensão. Me dá um exemplo, Aguinaldo. Dirigir alcoolizado. Suspensão direta. Não tem que atingir pontuação prevista em lei. Basta estar alcoolizado. A apreensão do veículo, senhores, ela é a penalidade aplicada, por exemplo, ao condutor que conduz um veículo que tem suspeita de adulteração nesse veículo, que não se consegue identificá-lo de forma correta. Então, placa adulterada, né, documento que demonstra fraude, esse veículo é apreendido. E aí o prazo de apreensão é de 1 a 30 dias. A cassação da CNH ou da permissão, ela vai ser aplicada, por exemplo, se você é reincidente em infrações que levam à suspensão. Ou, no caso de vocês, basta uma infração grave, gravíssima, ou 2 médias no período que você está com a permissão. Você terá ela cassada. Já a frequência obrigatória em curso de reciclagem é a penalidade imposta àqueles condutores, né, que têm o direito de dirigir, por exemplo, suspenso. Para ele voltar a dirigir, além de cumprir o prazo, irá frequentar um curso de infratores, de reciclagem para infratores. Então, senhores, aí estão todas as penalidades e como revisão, né, vale aqui o registro para que vocês estejam prontos para a prova. Já falamos dessas classificações. As medidas administrativas, ela tem o cunho complementar na questão da fiscalização. Então, você pode sofrer a penalidade e, junto com ela, a medida administrativa. Enquanto a penalidade é aplicada pela autoridade, a medida administrativa pode ser tanto pela autoridade como pelos agentes, ok? Claro que dentro da sua área de circunscrição. Quais são os tipos? Todos aqui, todas as medidas administrativas. Retenção do veículo será aplicada quando o que você comete pode ser solucionado no local. Dirigir veículo sem portar documento obrigatório. Retém até que você apresente. Apresentou, está tudo em ordem. Segue viagem. Remoção do veículo será a medida administrativa aplicada quando não se pode resolver a situação no local. Estacionamento em local proibido. Eu não tenho como procurar o proprietário do veículo. O guincho vem e remove. Ok? O recolhimento da CNH ou da permissão se dará, por exemplo, quando você conduz com ela vencida há mais de 30 dias. Quando você conduz veículo
com categoria diferente, você foi habilitado em B e foi pego conduzindo veículos que é exigido D. Essa CNH será recolhida mediante recibo. Todo documento só se recolhe mediante recibo. O certificado de registro de veículo, quando, por exemplo, o veículo tinha que ter sido transferido dentro de 30 dias e o proprietário novo não o fez, né, numa abordagem e comprova isso, ele será recolhido. Como o certificado de licenciamento anual, ou o certificado de registro e licenciamento do veículo, né, será recolhido mediante recibo, toda vez que o veículo, por exemplo, for apreendido. Recolhe o documento do veículo. Transbordo do excesso de carga, senhores, é o tipo da medida quando o condutor excede, por exemplo, os limites que o veículo pode transportar, tanto por peso bruto total como por eixo. Então, retém o veículo e obriga ele a realizar a retirada do excesso. Aplica-se a penalidade e aí segue viagem. Realização de exames de alcoolemia ou toxicológico é lei hoje, então não existe mais percentual. Você não pode estar alcoolizado para conduzir um veículo automotor. E negar ser submetido ao teste já acarreta infração, ok? E, geralmente, o encaminhamento a uma delegacia, em algumas situações. Recolhimento de animais que se encontram soltos nas vias é aquela medida porque existem proprietários de animais que querem criar esse animal nas faixas de domínio da rodovia. O que são faixas de domínio? Aquela estrutura, aquele espaço de uma cerca para outra. Aquilo é área que pertence à via, ao órgão, como o DINIT, o DER. Então, você não é autorizado a criar animal ali. E aí, quando se encontra esses animais, recolhe para um estabelecimento até que o proprietário apareça e vai pagar pelas diárias e será responsabilizado, por exemplo, se houver acidentes com aquele animal. Realização de exames é o que vocês fazem no momento da habilitação ou quando da renovação ou outras situações que assim seja exigido. Então, senhores, concluo aqui a revisão que eu chamo de revisão completa, né? Faltou alguns pequenos assuntos, mas que eu conclamo vocês para, né, complementarem no estudo em casa, se preparando, né, para aquela avaliação final que serão feitas no DETRAN ou CIRETRAN, RETRAN, como queiram. Perguntas? Dúvidas? Então, nós encerramos aqui.